Ah, você conhece isso aqui? Esse é um pé de amesca. Já ouviu falar na amesca? Nunca viu? A amesca é uma planta medicinal, né? Ela dá um fruto que tem uma casca vermelha e dentro o interior branco, uma massinha branca bem pequenininho. Mas ele é utilizada tanto a folha para chá, quanto utilizada a resina que sai dela para fazer defumador, para espantar mosquito, para poder também gargarejar a garganta. O pessoal usa muito. Então, uma erva assim, uma planta bem usada pelo povo pataxó. Né? Conhece umbu? Ah, pelo menos, né? Aqui ainda é tão verde. Aqui ela madura. Olha com a fruta madura. Gigante, né? Aqui tá no chão. Quando ela amadurece, ela cai. A gente geralmente colhe já direto do pé para não cair. Acho que eu nem te vi, não. Então, eu sou Arissana Braz Bonfim de Souza, né? O nome artístico Arissana Pataxó, é um nome que eu resolvi usar, né? Como uma forma de levar o nome também do povo, né? Seria uma forma de mostrar a existência, né? E a resistência também do povo pataxó, onde eu fosse. E a maneira também como a maioria dos pataxó, né, se refere também. Sou filha de Meruca, né? Minha mãe ela nasceu na terra indígena Barra Velha, no período ainda que aquele território ainda não era um território demarcado, né? Naquele período que ela nasceu, o território passava por conflitos com os guardas florestais, que queria fazer do Parque Nacional do território Pataxó, naquele período, um parque florestal. E fizeram, né? Na década de 60, instituiu a área verde, uma das poucas áreas verdes que tinha na nossa região no extremo sul, que justamente era onde concentrava o maior grupo de familiares do povo pataxó. O governo resolveu fazer um parque. Aos 16 anos, ela conheceu meu pai. Meu pai era tocador de sanfona. E ele, esse vai e vem para a aldeia, ele não é indígena, né? Ele conheceu ela. E aí conheceu ela e se casaram e vieram morar numa roça que meu pai tinha na região, numa área que ficava entre o parque e um território de mata também, né? E nessa roça, né, tinha alguns plantios, acho que de cacau, de outras coisas, banana e tudo. E foi lá que minha mãe teve, assim, a maioria dos filhos, né? E até que ele ficou morando próximo à cidade de Itamaraju. E minha tia, que morava aqui em Coroa Vermelha, nesse período, já, porque meus tios também são da terra indígena, né, de Barra Velha, eles falaram, né, que aqui ficava melhor para poder estudar, sabia da quantidade de filhos que minha mãe tinha, né? Pensei e resolvi vir. Como eu estagiei na escola indígena, abriu seleção para professor também. Então, eu fiz seleção para professor. E aí daí não parei de dar aula mais. E comecei já com 19 anos, assim que eu tinha terminado o ensino médio, já dando aula. A gente fazendo um curso de formação de professores, teve uma oficina para a produção de um livro, e aí um grupo de professores e pesquisadores da UFBA vieram para a gente construir esse livro, né, sobre o povo pataxó, um livro que a gente publicou depois, chama Pataxó, uma história de resistência. Eles falaram da existência do curso de arte. Então, eles viram a habilidade que eu tinha no desenho, porque a gente separou as oficinas, né? Quem ia produzir o texto, quem ia fazer ilustração, então eu fiquei no grupo da ilustração junto com outros indígenas. Eles falaram do curso de arte. E aí, naquele período também, a gente soube que a UFBA estava abrindo cotas para indígenas, né? E tinha toda essa questão essa discussão. E eu fiz a seleção para o curso de artes plásticas, né? E aí, passei para a segunda fase, depois passei, né? Entrei no curso, né? Quando eu entrei na universidade, eu percebi realmente o quanto as pessoas desconheciam, né, sobre os povos indígenas. Eu vi vários comentários em Salvador, o pessoal falou, você é do Amazonas? Você é do Pará? Ou da Bolívia? Pensar, né, as pessoas sempre relacionam com outros lugares,
territórios, mas nunca com um indígena ou com um indígena, né, baiano. Então eu comecei a pensar assim, acho que eu vou fazer meus trabalhos um pouco nessa linha, assim, pintar, né, trazendo um pouco da cultura e do próprio povo Pataxó, porque seria uma forma de eu falar com os meus colegas também da classe um pouco sobre a história, já que eles acreditam que eles, na maioria, não sabem. Então, os próprios trabalhos da sala de aula que eu fui fazendo ali nas disciplinas práticas, eu fui trazendo, né, sempre a referência do povo Pataxó. Foi quando eu tinha um acervo já um pouco grande que eu fiz minha primeira exposição no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. É um museu próprio da universidade, né? E aí depois, quando eu terminei a graduação, é que eu fui convidada para outros espaços fora de Salvador, fora do circuito baiano mesmo, né? O povo Pataxó é um povo que, né, sempre viveu nessa costa litorânea. Alguns historiadores, né, tragam a referência do povo Pataxó também em outros territórios, né, do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E eu sempre fico bem pensativa e pensando assim, como foi que o povo Pataxó conseguiu sobreviver aqui bem logo no local assim de princípio, né, da invasão. Uma das tradições mais fortes do povo Pataxó, a gente pode dizer que é a produção do artesanato, a própria agricultura, né? O canto, né, é algo muito forte entre o povo Pataxó, né? A dança, né, que a gente chama de canto, e a dança a gente chama de auê, né? Então, assim, é uma das tradições muito fortes do povo Pataxó, né? E acho que as próprias histórias, né, o grande saber que as pessoas têm sobre a mata, sobre as ervas, eu acredito também ser um grande forte do povo Pataxó, assim, né? Que os mais velhos mesmo, eles têm grande conhecimento de toda a fauna e flora do próprio território. O povo Pataxó acredita que é um povo bem resistente, que traz na sua história, assim, muita guerra, assim, muito conflito, muita luta, principalmente com o próprio governo, né, que sempre se opôs, né, às populações indígenas, sempre com esse enfrentamento da luta territorial, que sempre foi a grande guerra, assim, do povo Pataxó, né, acredito que desde 1500. Eu defendo que a arte, ela não é o resultado né, não é aquilo que se resultou, vamos dizer assim. Não é um objeto, não é algo que ficou pronto, mas eu acredito que ela é toda a construção, até chegar no objeto. Então, acho que a construção, todo o fazer, né, o buscar, o pesquisar, o coletar, eu acredito que tudo isso é a arte, não só o objeto, né? Por isso que eu estou fazendo, na verdade, agora o doutorado em artes visuais, né? Então a minha defesa é trazer justamente a arte do povo Pataxó para esse registro, né? Ter essa memória, ter esse registro da arte do povo Pataxó. Olha, conhece essa fruta? Também não. Já sei que essa é mais difícil ainda de... Você consegue tirar. Peraí, cai! Quase eu quebro o microfone. Ó, essa aqui você tem que pocar. Não vou pocar aqui na frente das câmeras, não. Mas, olha o tanto. Ela tem chupa essa massa que está sobre o caroço. Tem um caroço aqui dentro. Essa fase, assim, dos meus até os 13 anos marcou muito, porque nessa roça que meu pai tinha uma cachoeira muito bonita. Mas, tipo, aqui, a casa era onde eu tô, a cachoeira ficava, acho que uns 20 metros, assim, de distância. Então, assim, era muito bom o ambiente, muito bom lugar. Então, assim,
isso marcou muito toda a minha infância, né? Porque, assim, acordava e ia escovar o dente já no rio, porque não tinha água encanada em cima, né? No rio que eu falo, num córregozinho bem pequenininho, ficava muito próximo. E dava meio-dia, assim, depois do almoço, tinha que lavar prato, ia lá na cachoeira, na parte do rio maior, né? E a gente não voltava mais para casa, já passava a tarde toda tomando banho e minha mãe só gritava já umas 4 horas para vir para casa, que já era a hora. Então a gente tomava muito banho mesmo durante o dia, até os dedos não, e a pele não resistir mais de tanto tomar banho, né? Foi uma rotina, assim, de infância muito boa, assim, muito rica, que eu tenho, assim, saudades, né? As minhas referências, elas vêm do meio desse meio que eu vivo, né? Do que eu vivo ou do meio que eu vivi, né? Então, assim, vem mais da referência, principalmente da família, né? Familiar também, da minha mãe, né? Eu sempre trago muitas referências, assim, desse convívio que eu tive com ela e da própria relação, né, com o povo em si. Então, assim, às vezes eu geralmente capturo imagens fotográficas, né? Eu parto sempre, às vezes, de uma fotografia também, né? E estou em determinado ambiente, às vezes vejo uma imagem que eu acho que aquilo ficaria bom para uma pintura, né? Mais que uma fotografia. Não que eu não gosto de fotografia, que eu também faço fotografia, mas às vezes a fotografia não... a gente percebe que aquilo ficaria melhor expresso numa pintura. Então eu, a partir daquela imagem que eu capturei, às vezes com celular, aí eu construo, né, a obra a partir, às vezes escolho a técnica que mais, assim, ficaria talvez mais expressivo. Aí eu escolho se eu vou fazer aquele carvão, se eu vou fazer em lápis, se eu vou fazer em tinta acrílica, né? Geralmente eu gosto de pintar usando diversas técnicas, vai dependendo muito do que eu tô ali querendo com a obra, né? Então, esse quadro eu fiz para dar de presente para minha mãe, é dela, na verdade. Eu estava na roça com ela plantando maniva, ela estava colhendo, arrancando as manivas, que é o caule da mandioca, né? É com a caule que se planta a mandioca, né? Aipim também. Aí ela estava retirando e cortando os pedaços menores para poder plantar. Aí a cena, assim, né? Achei toda bonita aquela cena e fiz várias fotos com celular e depois achei que esse close, essa pose, né? Que ela fez, mas ela não fez, né? Eu capturei a partir do movimento que ela estava fazendo, daria um bonito quadro. E aí, então, eu resolvi pintar. Então, assim, às vezes o cotidiano, assim, eu acho super mais bonito, assim, esse momento, assim, do cotidiano. E eu acho super bonito para ir para os quadros. Então, esse aqui foi um estudo que eu comecei a fazer ainda quando eu estava na faculdade. Eu estava fazendo um estudo sobre o grafismo, sobre o desenho que os grafismos faziam ou seja, os desenhos que eu conseguiria capturar através dos grafismos que estavam nos artesanatos que o pessoal fazia, né? As lanças, alguns objetos assim. Então eu comecei a fotografar vários objetos desses juntos e capturar as imagens que eu conseguia tirar dali. Então não é bem os grafismos exatamente, mas são as imagens capturadas a partir desses objetos, dessas imagens nos objetos. Então, nesse ponto que eu trabalhei vários quadros, né? Então ali tem outros, ali aqui tem outros. Percebi quando eu comecei a estudar mais ainda como as pessoas elas traziam uma ficção, né, sobre o ser indígena. E eu percebia nas escolas, quando eu era convidada para conversar com as crianças, percebia às vezes no convívio com os colegas, ou quando a gente passava na rua, ou em algum evento que ia, né? Então as pessoas sempre faziam perguntas que nos induziam a pensar que elas tinham uma ficção sobre o indígena. Então, quando as pessoas perguntavam, geralmente assim, lá na aldeia de vocês andam nu? E lá, vocês comem com a mão? E lá, vocês
tem açúcar? Uma vez uma colega minha perguntou assim, Alessandra, você não é índia não, porque você tem sobrancelha. Falou assim, meio brincando comigo, né? Então, assim, aí disse, então, o índio, qual é esse indígena que essas pessoas têm, né? É assim, tem um cabelo assado, tem uns olhos assim, anda assim, come isso, vive em tal lugar. Então, esse índio que elas têm e que foge, né, desse estereótipo que elas têm, essa ficção, às vezes nem existe. A obra Micai, ela foi uma obra produzida no período que eu estava terminando a graduação, no período de conclusão de curso. E eu queria produzir uma obra que externasse essa minha angústia diante de tantas perguntas e questionamentos sobre a questão do ser indígena, né, da identidade indígena. Se eu tenho um índio na cabeça que é nu, que mora numa oca e que fala tupi, isso, aquilo, outro, então se eu não encontro um índio que tem todas essas características que estão na minha cabeça, então logo eu nego que aquela pessoa que não tem essas características é indígena. Então naquele momento essa pergunta foi para essas pessoas, né? Então se eu não sou índio, se nosso povo não é indígena, o que é ser índio para você? Esses aqui fiz em gravura em metal, tá vendo? A de lá e daqui. Você faz com uma ponta seca. Aí aqui essa técnica chama, acho que é água tinta, né? Água forte, é água tinta. Que você pega é a mesma placa, entendeu? Só que aí depois que eu fiz essa parte aqui, eu já não tenho mais essa versão, né? Isso aqui é eu e meu esposo. Foi o nosso casamento indígena lá na reserva da Jaqueira. Lá geralmente tem casamento indígena todo ano, né? E aí nesse ano foi o nosso casamento lá. E aí eu registrei, através da fotografia eu fiz essa gravura no metal. Você usa um produto químico para fazer o relevo na gravura. Então você pinta, né, com a química e a química corrói a placa de metal. Corrói e ela cria os relevos. Quando você passa a tinta, aí vai criar essas camadas, né? Na década de 60 ou 70, não me recordo bem exatamente a data, mas um jornalista perguntou para duas lideranças pataxó, né? O seu Tururim, que era na época o cacique, e Alfredo Braz, que era o vice-cacique e era o meu avô, o que os pataxó queriam naquele momento. E aí eles responderam na entrevista, né, que tem escrita ainda, a gente quer escola, né? Ele falou, pataxó quer escola. Ele disse assim na resposta dele, pataxó com escola não é enganado. Então ele traz aí, né, nessa frase, quão importante a escola é, na verdade, para o povo pataxó, né, e para os povos indígenas, neste momento assim, de luta que a gente vive, né? Porque hoje a luta, vamos dizer, é de outras formas, né? A gente tem que lutar de outras maneiras, né? Então, é super importante que mais indígenas tenham acesso à escola, tenham acesso ao ensino superior, né? Tenham acesso a cursos que possam contribuir de alguma forma com a luta da comunidade, né? Ter professores indígenas, né, formados e atuando nas suas próprias escolas foi um sonho também da comunidade. Não só ter estudante, quanto também ter professores também com esse papel, né, na comunidade, né, de levar o conhecimento também para os jovens. Nas escolas indígenas, pataxó, a gente trabalha justamente com o fortalecimento, né, da língua, da cultura, para que o estudante sinta orgulho, né, em ser indígena, em ser pataxó, em pertencer a um povo, né, e também que no futuro ele também possa de alguma forma contribuir para essa coletividade, né. Esse mural foi parte de um projeto
chamado Sesc Narrativas Visuais, onde reuniu alguns artistas na Bahia que fizeram atividades urbanas, né, em alguns espaços públicos de suas cidades. E aí eu fiz umas oficinas com os estudantes aqui do Colégio Estadual Indígena, onde eu trabalho, e chamei, né, os estudantes, deixei livre para quem quisesse participar, então, e a gente fez esse trabalho, né, pintando primeiramente com uma tinta industrial mesmo, as cores vermelha, preta e amarela, e depois a gente produziu as tintas com barro amarelo, que é essa tinta que está por cima. Fizemos a tinta branca com barro branco, que está por cima do preto, e fizemos a tinta com carvão, que é aquela tinta que está com as pinturas à base em cima do amarelo. Então a ideia foi construir desenhos e produzir desenhos que retratassem de alguma forma símbolos da memória, da luta do povo pataxó. Então a gente trouxe aí o símbolo, por exemplo, da onça, né, como um símbolo assim da força, né? A gente trouxe árvore, né, como uma relação muito próxima que os pataxó e outros povos indígenas têm com a própria natureza. Aqui, papagaio, né? Esse aqui é um papagaio, esse símbolo desse meio aqui, papagaio voando. E aqui a mandioca, né, empim, que é a base da referência, né, assim, de muitos povos, né, da produção de farinha, mandioca, beiju e tantas outras coisas que se faz com a mandioca. O estudo acadêmico, né, que eu tive no mestrado em Estudos Étnicos e Africanos, de alguma forma sempre colaborou com as reflexões também das minhas obras, né, porque a gente começa a também refletir sobre todo o entorno, né, sobre o racismo que há no lugar, né, você acaba trazendo mais essas questões, principalmente para levantar discussões através das obras, né. Eu fiz mesmo uma obra ano passado, essa virtual, que chama Indigente, Indulgente e Indigenate, né? Uma obra que tem 3 palavras no título. Justamente a ideia é questionar, né, esse lugar do indígena que muitas vezes foi negado, né? Por exemplo, de as pessoas geralmente capturar indígenas, trazer imagens. Isso ocorreu muito no século XIX, onde expedições vinham ao Brasil e queriam levar força para ser estudados, né, como forma de... Muitos, naquele período, achavam que os indígenas nem gente eram. Então, quanto mais exóticos eles levassem, quanto mais povos ou pessoas que dariam a aparência mais exótica, era o interesse, né, europeu, era o interesse da Europa. Então, essa obra, ela traz, na verdade, é uma interferência que eu faço em 3 fotografias do século XIX, né, onde eu faço uma interferência em que a obra fica branco no lugar que tem as pessoas, né, como se fosse um negativo, assim, da pessoa. Ou seja, é um local onde se nega a existência, né, de ser gente também, do ser humano. Então a gente sabe que por muito tempo os povos indígenas foi visto, né, como pessoas que não eram também gente, né, então por isso que tem esse nome índio, gente, né. E justamente a terceira palavra da obra, que é indigenate, é justamente trazer essa questão assim, indigenate quer dizer você precisa se colocar no meu lugar, né, você precisa se tornar ou ver como um indígena, né, indigenar-se. Quando eu recebi um e-mail que disse assim, olha, Arissana, você foi uma das indicadas para o Prêmio Pipa. E eu falei, o que é isso? E eu fui lá pesquisar o que era esse Prêmio Pipa. Aí li, né, que era um prêmio de indicação, que na verdade eles convidavam mais ou menos uns 30 artistas e curadores para poder, esses 30, indicar 3 ou 4 para poder fazer parte da concorrência do prêmio, né, vamos dizer assim. E naquela época tinha que votar via Facebook, né, e eu falei, ixi, eu nem tenho Face. Falei, agora eu vou ter que fazer um Face para poder pedir voto. E aí foi toda a família que se juntou, né, meu esposo, minhas irmãs, que eu tenho várias irmãs, meus irmãos, meus cunhados. Então, assim, então acredito que uma premiação, assim, não só para mim, mas que de certa forma levou todo o povo, né, foi bem rico.
é bem interessante. Então, quando a gente passou para a segunda fase, que só estava na disputa final entre eu e Jaide, com maior, naquela disputa de votação, foi bem intensa, assim, né? Eu senti muito, né, com a perda do Jaide, justamente porque foi alguém que esteve comigo nesse momento, assim, do Prêmio Pipa, e também depois em outros momentos também, que a partir daí a gente, né, construiu de certa forma, uma relação, né, nas artes também, junto. Acho que o prêmio também fez esse boom nas minhas artes para que outras pessoas também conhecessem, né? A arte, ela tem possibilitado levar discussões, né, sobre várias demandas e várias questões que o movimento indígena tem buscado, vamos dizer, soluções. A arte tem abrido espaços e lugares para discussões, né? Não que ela vá resolver, mas eu acredito que com a arte a gente consegue também acessar espaços e acessar outras pessoas que às vezes por outros caminhos a gente não conseguia também. Por um tempo o livro didático ele dizia assim, né? Quem são os índios? Não, os índios são aquelas pessoas que chegaram, que estavam aqui quando Cabral descobriu o Brasil, né? Assim que o livro dizia. Eles caçavam, eles pescavam, eles, né, faziam. Então sempre com o verbo no passado, né? Como se essa existência não fizesse parte do presente. Então quando acredito que os indígenas começam a acessar, né, em diversos espaços, não só das bienais, mas em outros espaços também, públicos e que geralmente era muito difícil se ver um indígena, a gente começa a mostrar que estamos aqui também, que somos parte desse mundo contemporâneo e que as pessoas precisam entender que a nossa luta também, ela foi no passado, mas ela também é no presente. Eu acho que essa é a proposta mesmo.